A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa escola bíblica online, na nossa terça-feira. Hoje é dia 2 de abril, um dia abençoado, um dia maravilhoso para nós estarmos estudando a palavra de Deus, né? Você que ama a palavra de Deus, assim como eu amo também a palavra de Deus, que nós possamos crescer juntos no conhecimento, na graça, possamos crescer juntos rumo, né, a um amadurecimento maior e melhor na presença do Senhor Jesus. Vou ligar aqui também o Instagram para a gente estar participando juntos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, sejam todos bem-vindos, tá? Se você sentir no coração de compartilhar aí a nossa live, hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 9, tá? Hebreus capítulo 9, nós estamos aí todas as semanas, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estudando esse tempo, o livro, né, ou a carta aos Hebreus, né? Estudamos já várias cartas paulinas e agora nós entramos no livro de Hebreus e já estamos no capítulo 9, né? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e você é muito bem-vindo, tá? Deus tem algo maravilhoso para trazer para o nosso coração, né? Revelação da sua palavra, né? Aquilo que realmente Deus deseja ensinar, instruir e conduzir na nossa vida. Então seja muito bem-vindo, tá? Desde já eu peço, se você quiser, compartilhe a nossa live, tá bom? Com mais alguém que precisa e vamos ter entendimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia. Abre aí a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9, tá certo? Hebreus capítulo 9. Vamos ler o primeiro versículo e vamos orar. Vamos buscar a presença e a direção do Espírito Santo para a nossa vida nesse estudo, tá certo? Bora lá então. Hebreus capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Aleluia! Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo precioso, por esse momento em que o Senhor nos concede estarmos aqui diante da tua palavra, Senhor, e recebê-la no nosso coração como ela é, palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que ela possa nos ensinar, trazer revelação, trazer direcionamento, nos instruir, nos ensinar, fazer em nome de Jesus em nós, Senhor, se cumprir toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós amamos a tua palavra e amamos muito mais quando nós conhecemos ela melhor. A tua palavra é a lâmpada dos nossos pés, é a luz do nosso caminho. E por isso nós pedimos que o Senhor nos ensine, nos instrua e nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como nós já estudamos aí vários, né, os capítulos anteriores, nós vimos que todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tudo isso era uma forma, né, de Deus se expressar, de Deus se mostrar, de Deus falar conosco nesses dias. Assim como ele falou no passado, né? Assim como ele falou durante os tempos, né? Ali no primeiro capítulo de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Aleluia! Então Deus, ele vem se revelando, ele vem falando através da sua linguagem, né? E a sua linguagem é multiforme, é variada. Deus se revela de várias maneiras, né? E aí então o escritor aos Hebreus diz que Deus falou, né, de muitas maneiras, de muitas vezes pelos profetas, né? E a nós nesses últimos dias falou pelo Filho. Então nós temos a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a carta aos Hebreus, ela vem trazer toda essa figura do Antigo Testamento para a revelação atual dos nossos dias.
Amém? Então aqui já inicia esse capítulo 9 dizendo: a primeira aliança, a aliança feita lá atrás com Moisés, tinha a ordenança de culto sagrado no tabernáculo e todos aqueles rituais e procedimentos, né? E também era um santuário terrestre. Então a palavra de Deus nos ensina que a primeira aliança, que o tabernáculo de Moisés, a lei de Moisés, tudo isso, o santuário que era terrestre, tudo isso quando Jesus vem, Jesus morre na cruz por nós, Jesus ressuscita, então inicia uma nova aliança. O próprio Senhor Jesus diz, né, a nova aliança. Eu vim para trazer para vocês uma nova aliança. Ali em 1 Coríntios capítulo 11, Jesus ele entrega essa revelação para cada um de nós. Hoje, o tabernáculo oficial de Deus, né, o tabernáculo real de Deus, ele não está mais na terra, mas ele está no coração do ser humano, né? A própria palavra de Deus diz em Atos 17 que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele prefere habitar no templo que sou eu, no templo que é você. Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Amém? Então nós somos o templo hoje do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a lei de Moisés, no templo tabernáculo de Moisés, então Deus se manifestava, Deus realizava os milagres, Deus operava através daquele tabernáculo terrestre, e isso foi temporal, isso foi temporário, até a vinda de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos liberta, que nos cura, que está conosco em todo o tempo. Então, amados, a primeira aliança, ela era terrestre, a segunda aliança, ela é celeste. Ela é celestial e é um santuário glorioso. Aleluia! Então, nós entendemos assim, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a primeira aliança, era o tabernáculo terrestre, feito por Moisés e os seus, né, ali os que eram subordinados a Moisés. Depois veio Salomão, fez o templo de Salomão, e depois, então, o templo de Herodes. Houve 3 templos, né? O templo o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e o templo de Herodes, que era o mesmo templo, apenas reformado por Herodes. Tá certo? Então nós entendemos dessa maneira. Versículo 2. Foi preparado um tabernáculo na primeira parte, estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição. A esse se chama o santo lugar. Então o tabernáculo terrestre, que nós estamos falando hoje, o tabernáculo terrestre, o tabernáculo de Moisés, aqueles que eles fizeram lá no deserto, ele tinha 3 partes, né? O átrio, né, o pátio externo, o lugar santo, que era a primeira sala, a primeira entrada, e aí tinha o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que nós vemos aqui, o primeiro lugar, no caso, a primeira parte, né, o lugar santo. E ali nesse lugar santo existia o candelabro, a menorá, né, com 7 lâmpadas, a mesa e os pães da proposição. Veja que Deus ele repete esse ciclo de 3, né? São 3 ambientes, são 3 tabernáculos, são 3 os elementos ali dentro do lugar santo. Então, o candelabro, que iluminava aquele lugar e que representa Jesus. Jesus, ele diz no capítulo 8 de João, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele candelabro, ele iluminava essa primeira sala do tabernáculo. E Jesus, quando ele vem ao mundo, ele diz em João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aleluia! E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Né? No capítulo de Mateus, né?
Mateus capítulo, ali quando Jesus está falando sobre no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Aleluia. E ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aleluia. Então, amados, todo esse tabernáculo, cada elemento do tabernáculo, ele apontava para Jesus. Todo o tabernáculo em si, todos os seus itens e todo o procedimento, os rituais, tudo que era feito ali, apontam para Jesus. Então nós vemos que o candelabro aponta para Jesus, porque Jesus, quando vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. E depois ele transfere essa luz para a igreja. Ele diz para a igreja: vós sois a luz deste mundo. Aleluia! Nós recebemos essa luz e nós devemos transmitir essa luz para todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é luz. Amém? E as pessoas que estão nas trevas precisam receber a luz de Deus. E você e eu somos luz neste mundo. A mesa, queridos, a mesa, o segundo elemento, a mesa. A mesa representa a comunhão, representa a união da igreja do Senhor na terra. Jesus, quando ele veio, ele se sentava à mesa com os seus discípulos. Ele participava com os seus discípulos deste elemento chamado mesa. É o lugar da refeição, é o lugar de alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma com a comunhão com os irmãos. Não existe um ambiente sadio sem comunhão. Precisamos ter comunhão, precisamos ter harmonia, precisamos ter sintonia com nossos irmãos. E a mesa, ela representa exatamente isso. Ela representa a comunhão, ela representa um momento importante, tão importante que Jesus celebra a sua última ceia à mesa com os seus discípulos, na comunhão. Depois ele vai e segue para a morte, mas antes ele passa pela mesa para ter comunhão com seus discípulos, e a mesa é o lugar da nossa comunhão. Representa a comunhão do povo santo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos cultivar isso todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, além do candelabro e da mesa, havia os pães da proposição. O pão, Jesus, em João capítulo 6, versículo 32, vamos ver aqui, amém? Você pode me ajudar aí, pode caminhar aí na Bíblia. João capítulo 6, versículo 33, veja ali, João capítulo 6, versículo 33, 32 primeiro, diz assim, João 6, eu estou no 5, João 6, 32, diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, tá? Lembrando lá atrás, mas o meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. No versículo 35, então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus, então, ele se diz o pão da vida. O pão da vida, o pão que desceu do céu. O pão que veio para dar vida à humanidade, vida espiritual, vida física e vida emocional. Que você possa receber em nome de Jesus a luz de Jesus, a comunhão de Jesus e a vida de Jesus sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Então, todos esses elementos, amados, vai anotando aí, vai guardando no teu coração. Todos esses elementos do tabernáculo terrestre, eles apontam para Jesus. Quando você ler a Bíblia, leia o Antigo Testamento, sabendo que o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. Aponta para a vinda de Jesus. O Novo Testamento, ele revela Jesus. E também
aponta para a segunda vinda de Jesus. Então, nós precisamos ler a Bíblia pensando em Jesus. Jesus é a pessoa principal da Bíblia Sagrada. Existem muitos homens importantes na Bíblia, mas Jesus é a pessoa mais importante, porque tudo que está escrito na Bíblia é para trazer a revelação do Senhor Jesus para o nosso coração. Amém? Versículo 3, vamos em frente, nós estamos entrando no tabernáculo, tá certo? Nós estamos entrando no tabernáculo, veja ali, versículo 3, depois do segundo véu, existia um véu na entrada, a primeira sala, o lugar santo, existia outro véu e o Santo dos Santos, tá? Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Versículo 3, tá certo? Versículo 4, que tinha o altar de ouro do incenso, a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que havia brotado. As tábuas da aliança também estavam dentro dessa arca. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, dentro do lugar santíssimo estava ali a arca da aliança, né, que representava a presença e a glória de Deus, né? Existia ali o altar de ouro do incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro, né? E dentro dessa arca da aliança estava o vaso de ouro que tinha o maná que eles colheram no deserto, e tinha a vara de Arão que tinha florescido, e tinha também as tábuas da lei, mais 3 elementos que estavam dentro da arca. Quando adentrava-se o lugar santíssimo, você olhava e via o altar do incenso. Você via a arca da aliança, a tampa da arca da aliança, que era o propiciatório, né? Então, o altar do incenso representa as orações. O incenso, na Bíblia, ele representa as orações que eu faço, as orações que você faz e que sobem como incenso e cheiro suave diante do Senhor. E o Senhor recebe as nossas orações, e o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e então as coisas acontecem na nossa vida. Então, ore em todo tempo, ore em todo tempo ao Senhor. E aí então, mais um pouquinho, e via-se ali a Arca da Aliança, aquele objeto tão valioso, tanto em valor físico como em valor espiritual, porque ela representa a presença de Deus, a glória de Deus. Quando o exército de Israel saía, a Arca da Aliança ia à frente, e aí o inimigo não resistia. A presença de Deus estava com eles, né? E a Arca da Aliança era uma representação física da presença de Deus nesse tempo com o povo de Israel. E aí então, dentro da Arca da Aliança, nós vemos ali o vaso de ouro com o maná que é o pão, como nós lemos em João capítulo 6, que Jesus diz que Moisés deu de comer do pão, né? O verdadeiro pão é Jesus, que é o pão da vida. A vara de Arão, que a vida havia florescido, né? Você lembra que quando houve uma contenda entre os filhos de Israel, onde eles duvidaram da autoridade que Moisés tinha. Então Moisés, ele faz uma reunião e diz: cada um de vocês traz um cajado, traz uma vara, traz um cajado, e nós vamos colocar na presença do Senhor. E vamos ver, Deus vai dar uma direção. E aí então nós vemos lá no livro de Êxodo essa passagem, esses acontecimentos. E aí então Moisés leva a presença de Deus diante da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, esses cajados, essas varas. E aí, durante a noite, no momento de oração, eles vão lá e a vara de Arão, ela floresce, provando que a descendência de Arão era o sacerdócio verdadeiro, né? E aí, então, dentro da arca ainda tinha as tábuas da lei, que foi as tábuas que Moisés, né,
Moisés fez as tábuas de pedra, onde foram escritos os 10 mandamentos que nós conhecemos, o decálogo, né? E que nós conhecemos também, que está lá em Êxodo, capítulo 20, também Deuteronômio, capítulo 5, né? E também isso tudo aponta para a palavra, né? Os mandamentos que Deus deu a Moisés, a palavra de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus é Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E sobre a vara de Arão, voltando, né? A vara de Arão, que era uma vara seca e floresceu, tem a representação de Jesus também, porque Jesus morre, né? Jesus está seco, mas Jesus ressuscita, Jesus floresce. Aleluia! Então todos esses elementos, todo esse sistema do tabernáculo, ele aponta para Cristo. Então nós vemos o altar do incenso, a oração, a arca da aliança, a presença de Deus. Nós vemos o vaso com maná, o pão, né? Que representa o pão da vida que é Jesus. A vara de Arão que floresce, o Senhor Jesus que esteve morto e ressuscitou, né? E as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus é a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então, no versículo 5. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente, tá? Então, sobre a arca da aliança, tinha, como eu disse já, a tampa dessa arca, que era o propiciatório, onde tinha os querubins, um de frente para o outro, né, com as asas abertas. E ali o sacerdote, ele aspergia o sangue sobre aquele lugar. Para quê? Para que houvesse perdão dos pecados. E isso também aponta para Jesus. Nós vemos em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, aonde está falando de Jesus. E diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o propiciatório, essa tampa da arca que se chamava propiciatório, ela é a representação do próprio Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus é a propiciação dos nossos pecados, é Ele que tira os pecados, ok? Está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Versículo 6, amados, vamos em frente, diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Então, amados, na primeira sala, no lugar santo, os sacerdotes entravam. Os sacerdotes entravam ali, e ali faziam os rituais, e ali faziam as orações, e ali eles se expressavam diante do Senhor. Mas no segundo, ou seja, no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote entrava. Uma vez no ano ele entrava. E entrava com um sininho amarrado no seu tornozelo e uma corda amarrada na sua cintura. Porque a presença de Deus ali era tão forte que, se caso esse sumo sacerdote estivesse em pecado, ele poderia ser fulminado ali dentro pela presença de Deus. E aí então, eles, como esse sininho que era amarrado no seu tornozelo, parava, ele ficava chacoalhando para que houvesse o barulho e as pessoas pudessem ouvir. E quando, se acaso silenciasse esse sininho, eles poderiam puxar ele de volta, porque ele estava sem vida. Porque a presença de Deus era muito forte e gloriosa naquele lugar, né? Então, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote adentrava neste lugar. Queridos, isso tem uma representação com Jesus. No primeiro tabernáculo, todos os sacerdotes entravam, os apóstolos estavam juntos,
Mas no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Os apóstolos andaram com Jesus por todos os lugares, viram curas, viram milagres, viram a mão de Deus sobre eles, se maravilharam com tantas coisas, eles operaram milagres. Mas somente Jesus subiu e entrou no lugar santo dos santos e está lá hoje, à direita do nosso Pai Celeste, onde Ele intercede por nós. Aleluia! Pelo menos nesse tempo está sendo assim. Então, tudo isso é a figura de que nós temos esse sumo sacerdote que adentrou o lugar santo dos santos por nós, na nossa frente. Aleluia! Glória a Deus. Versículos 8 ao 10 vai dizer assim: o Espírito Santo estava dando a entender com isso, que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto o primeiro tabernáculo estivesse de pé, né, esse caminho ainda não estava aberto. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tantos dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças, comidas, bebidas e variações, impostas até a época da reforma, até a época em que vem Jesus, até a época em que o Senhor Jesus entra nesse tabernáculo celeste e lá então acontece essa plenitude dos tempos, como nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja comigo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Então aquele povo que era servo de Deus, que prestava culto num tabernáculo terrestre, agora, depois da vinda de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus, então todos nós podemos chegar à presença do Senhor pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. Jesus, ele entrou no lugar santo dos santos celestes. O homem entrava aqui, o sumo sacerdote entrava num tabernáculo terreno, mas Jesus adentrou no tabernáculo celeste, no tabernáculo que é eterno, na real e viva presença de Deus. Tudo isso que nós vemos no tabernáculo terreno é tudo figura daquilo que Jesus, que se completa em Jesus, que se completa no Senhor, né? Então, o sacerdote, eles ofereciam sangue sobre ali dentro do lugar santíssimo, sobre o propiciatório. Eles entravam uma vez por ano com sangue e aspergiam sangue, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então eles entravam e aspergiam o sangue, e ali então era coberto os pecados. Aleluia! Glória a Deus! Para Jesus adentrar no lugar celeste, no santo dos santos, no céu, houve derramamento de sangue. Teve que haver derramamento de sangue. Os sacerdotes ofereciam o sangue de animais, ofereciam sangue alheio, mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Por isso é um sacrifício muito maior, que não tem valor, não tem preço, não tem um valor para a gente calcular, né? É incalculável o valor e um preço, né? Como Paulo diz aos Coríntios, ele diz: nós fomos comprados por um alto preço, e um preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus. Os sacerdotes terrenos adentravam o lugar santo dos santos, com sangue alheio, com sangue de animais. Mas Jesus, ele adentrou no tabernáculo santo de Deus com o próprio sangue. O sangue puro de um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. Aleluia! Uma só vez por todas, não precisa entrar de ano a ano. Jesus entrou uma vez e quebrou e desfez todas as obras do diabo na minha vida e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Versículos 13, vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Melhor, versículo 11, né?
Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 11, onde a palavra de Deus diz: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não feito pelas nossas mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Aleluia! Glória a Deus! Através do sangue próprio, do seu sangue precioso, Jesus ofereceu o perfeito sacrifício e então ele alcançou uma eterna redenção. A redenção que os sacerdotes na terra conquistavam era uma redenção provisória, né? A Bíblia fala de cobrir pecados, né? Ou seja, colocava os pecados embaixo de um tapete, embaixo, para ninguém ver. Vamos dizer assim, né? Uma representação que eu estou fazendo. Mas quando Jesus veio, amados, o pecado foi abolido, foi rasgado. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia sobre nós, Jesus rasgou e cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Nós somos libertos, não devemos mais nada para ninguém, não devemos mais nada, como Paulo diz, né? A não ser o amor, né? Que Jesus nos amou, devemos passar para as pessoas. Glória a Deus. Então, amados, nós recebemos para a nossa vida essa eterna redenção. É algo glorioso demais, é algo muito grande para nós compreendermos, mas você foi perdoado por Jesus. Você foi liberto por Jesus. Você foi curado por Jesus. Ele te deu uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Aleluia! Não fica rememorizando, não fica buscando as coisas do passado, porque Jesus já aboliu, Jesus já tirou da tua vida. Agora olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo e siga em frente, conquistando essa nova vida a cada dia que Ele te dá no nome de Jesus. Versículo 13 e 14. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, se o sangue de bodes, de cordeiros, os rituais do tabernáculo tinham um poder espiritual, tinham um poder físico, tinham um poder de cura, tinham um poder de restauração de vidas, tinha isso. Agora imagina o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, do Cordeiro Imaculado, o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Deus, o Espírito Eterno, ele se ofereceu. Os animais eram mortos, porque o homem impunha a morte sobre eles. Mas Jesus, ninguém impôs a morte sobre ele. Jesus se ofereceu. Quem matou Jesus não foram os soldados romanos, não foi o povo judeu, não foram as autoridades ali constituídas. Quem matou Jesus foram os nossos pecados, os meus pecados e os teus pecados. Por isso, ao terceiro dia, ele ressurgiu. Não havia condenação sobre ele. Não havia condenação. A morte não pôde segurar ele, porque ele era inocente. Sangue de cordeiro imaculado, sem mancha. Aleluia! Jesus conquistou a vitória da cruz e nos deu perdão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós podemos ler 1 de João, capítulo 1. Aleluia! Veja ali, 1 de João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9, onde a palavra de Deus vai confirmar aquilo que nós estamos vendo aqui, é onde ele diz assim: se andarmos na luz na luz de Deus, lembra que nós já vimos ali atrás, que a luz, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo. Se nós andarmos nessa luz, na luz de Jesus, como ele na luz está, aleluia, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo
Seu Filho nos purifica de todo pecado. Aleluia! E se dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós cometemos ainda, alguns deslizes. Mas o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Este é o amor de Deus. Não somente perdoa, mas também purifica. Ele não somente diz, olha, tá bom, eu entendo, eu sei que você falhou, eu te perdoo. Mas Ele purifica, Ele nos limpa. Ele limpa a nossa consciência, limpa o nosso coração. Ele nos lava e nos leva novamente para perto dele, assim como aquele pai, quando o filho pródigo voltou, meio temeroso, meio com medo. Ele disse, eu vou ter com meu pai, eu vou falar para ele, pai, eu não quero mais, eu sei que eu não sou digno de ser teu filho, mas pelo amor de Deus, deixa eu ser como um dos teus empregados, pelo menos. E o pai diz, não, filho, vem aqui. Trocou as vestes dele. Aleluia. Glória a Deus. Recebeu ele em casa novamente como filho. Lavou, trocou as vestes, colocou um anel no seu dedo, mandou matar o novilho que estava preparado para as festas de final de ano, mandou matar naquele dia. E disse, o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Reviveu, aleluia. Glória a Deus, foi isso que Jesus fez por mim, queridos, foi isso que Jesus fez por você. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nos nossos vícios, atolados na sujeira, na imundícia. Mas através do sangue precioso de Jesus, Ele nos resgatou, nos trouxe para perto, perdoou os nossos pecados, trocou as nossas vestes, colocou um anel no nosso dedo, disse, você é meu filho, você não é meu empregado, meu servo, você não está em segundo plano, você é meu filho, entra na minha casa, vamos cear, eu mandei preparar uma mesa linda para você, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus possa atingir teu coração, que você possa se apaixonar por Jesus de todo o teu coração, porque o que Ele fez por mim e por você. Aleluia, esse amor tão grande, esse amor tão maravilhoso, esse sacrifício perfeito. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome santo do Senhor, que você possa dar glória a Deus, adorar o nome do Senhor. Porque há perdão para os nossos pecados, a cura para as nossas enfermidades, a libertação para os vícios. Há uma história nova de harmonia, de paz, de alegria, de comunhão para a nossa família. Há um tempo novo. Deus tem algo maravilhoso para você, para as nossas vidas, algo novo, algo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor e vamos servir a este Deus vivo, como diz ali. Aleluia, diz ali, Ele purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você não serve mais a um Deus morto, a uma estátua, você serve a um Deus vivo, vivo, que está no teu coração, aleluia, que está contigo em todos os dias. Não temas, porque eu sou teu Deus, não te espantes, porque eu te ajudo. Um Deus que está contigo em todo momento. Um Deus que está contigo para caminhar com você, para indicar o caminho a seguir. Aleluia, quer você desvie para a direita, para a esquerda. Há uma voz dentro de você dizendo, este é o caminho, andai nele. Aleluia. Por isso Jesus disse, amados, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, receba. Em nome de Jesus, sobre a tua vida, o senhorio de Jesus. Não apenas a salvação de Jesus, mas o senhorio, a instrução, a direção. Aleluia.
a coordenação. Deixa Jesus guiar a tua vida, dirigir teus passos. Louvado seja o nome santo do Senhor, glorificado seja o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. A palavra de Deus é maravilhosa. As revelações de Deus são gloriosas. Por isso ele quem? Jesus. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança. Para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus. Por isso Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. Jesus é o mediador, Jesus é o medianeiro, Jesus é o intercessor, Jesus é aquele que está entre nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E glória a Deus por isso, porque Ele está lá para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação. E também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Não existe outro nome. Não existe Pedro, Maria, João. Não existe Antônio. Não existe outro nome. É o nome de Jesus. É o único nome. Diz a palavra. Em nenhum outro há salvação, pois nem debaixo do céu não existe outro nome que há, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. Só Ele conquistou isso na cruz por nós. Só Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Em João capítulo 8, versículo 36, a palavra vai dizer assim, e é o Senhor Jesus que está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só Jesus quem liberta. Só Jesus quem liberta dos vícios, do pecado, das maldições. Só Jesus liberta. Não há outro nome, não existe outro trabalho feito, não existe outra macumbaria feita. É só Jesus que pode fazer nas nossas vidas. Não há outro, não existe outro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz, abre comigo, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, diz a palavra de Deus, e um só mediador, um só intercessor. Mediador é aquele que intercede, aquele que está no meio. Mediador vem de médio, mediano, aquele que está no meio para interceder, para servir de advogado, para servir de intermediário, para servir de voz daquele que está sendo réu. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Aleluia. Glória a Deus, não existe outro nome. Não se apegue a outro nome, não peça em outro nome. Porque Deus abomina quem faz isso. Deus abomina os idólatras. Deus abomina quem busca algum favor espiritual através de outro nome, através de outro tipo que não seja o que o Senhor nos ensinou. Então busque o Senhor, busque Jesus, viva para Jesus, ame Jesus. Ele te amou primeiro e Ele é digno do teu amor. Versículo 16. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que é um testamento? E ainda o versículo 17 diz... o 17. O que é um testamento? Testamento, vamos dizer que eu vou fazer um testamento meu. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um avião. Então eu tenho 2 filhos. Eu digo, eu faço um testamento, vou diante de uma pessoa autorizada, e ela então redige o testamento, e eu passo no cartório e carimbo, e aquilo passa a ter validade. Validade legal, validade diante da lei. Então, quando eu vier a morrer,
eu escrevi lá no testamento: a minha fazenda eu deixo para o meu filho mais velho. O meu avião eu deixo para o meu filho mais novo. E a casa e a fortuna que tem dentro da casa eu deixo para a minha esposa. Então, quando eu vier a falecer, eles vão apresentar esse documento diante do juiz. Então, o meu filho mais velho pega a fazenda, o meu filho mais novo pega o avião e a viúva fica com os outros bens que foi deixado. Mas isso só tem valor a partir do momento em que eu morrer. O testamento, ele está ali, mas ele não vale nada enquanto o testador estiver vivo. A partir do momento em que a pessoa morreu, aí então passa a ter validade. E é exatamente isso que aconteceu. O testamento estava ali. E quando Jesus então morre, então se concretiza. Nós passamos então a ter a herança de uma vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Então, o testamento está aqui. O Antigo Testamento e o Novo Testamento está aqui. Aleluia! Glória a Deus! E a partir da morte de Jesus, então se cumpre as promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida. A herança de uma vida eterna. A herança que o Senhor deixou para nós. E nós podemos ver em 1 Pedro no capítulo 1. Ele diz lá, Pedro, quando está escrevendo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Quem recebe herança? A herança vem através do testamento. Quando a pessoa morre, o outro recebe o quê? A herança. Nós recebemos a herança. E diz aqui, para uma herança incorruptível. A herança que nós temos, ela é incorruptível, ela não se corrompe, porque ela é espiritual. Ela é incontaminável, não existe como contaminar ela. Ela é imarcessível, ela está guardada nos céus para nós. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Aleluia! Glória a Deus! Então a herança, pela morte de Jesus, nós recebemos a herança da salvação e das riquezas celestiais. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas, grandes, coisas tremendas para trazer para a tua vida, aqui nessa terra e também na vida futura. Coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o teu coração nunca imaginou. É o que Deus tem preparado para mim e para você, que amamos a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 18. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. A primeira aliança não pode ser consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, junto com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Aleluia! Glória a Deus! Então Moisés, quando ele instituiu o tabernáculo, a primeira aliança, também foi consagrada com sangue, porque sem sangue não há afirmação. E diz aqui então que este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Versículo 21. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Todos os utensílios do ministério, do tabernáculo, foram consagrados com sangue. Tudo apontando para o sangue de Cristo. Quase todas as coisas, versículo 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Versículo 23. Então era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Aleluia! Glória a Deus, pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Então, amados, toda a consagração do Antigo Testamento, de Moisés, foi feita com sangue, porque assim Deus ordenara, né? Neste novo santuário celestial, o sangue de Jesus Cristo já purificou. O sangue de Jesus Cristo já abriu as portas. O sangue de Jesus Cristo já deu o aval para que nós possamos entrar. Cristo é o único sumo sacerdote. Não há outro. Não existe outro. Versículo 25. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, amados, o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano. Jesus entrou uma vez só. E essa única vez foi suficiente. Não existe, né? Existem algumas teologias por aí que dizem que Jesus ainda está preparando e fazendo isso. Não, amados, Jesus já conquistou a minha salvação e a tua salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Quando ele está na cruz, ele grita, né? Ele dá um brado e diz, tetelestai, ou seja, está pago, está consumado, acabou, não existe mais poder do pecado sobre a vida do fulano, da fulana que crê em Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos quase no finalzinho, tá? Versículo 26 diz assim, de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Os sacerdotes entravam uma vez por ano porque eles levavam sangue alheio. Mas Jesus, ele entrou uma vez, e uma vez por todas, como diz aqui. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício feito de si mesmo. O sacrifício de Jesus foi o próprio Jesus. Os sumos sacerdotes, os levitas, eles faziam sacrifício com sangue de bodes, de bezerros, com sangue alheio. Jesus, ele foi o próprio sumo sacerdote e o próprio sacrifício. Por isso foi uma vez só. E assim Jesus conquistou para nós a nossa eterna redenção. Diga, Jesus conquistou para mim a minha eterna redenção. Eu tenho a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E daí no versículo 27 diz assim, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou repetir. E como aos homens, a humanidade, e toda a humanidade terrena, está ordenado sobre a humanidade morrer uma vez só. Nós morremos uma vez só. Amém? Glória a Deus, a pessoa morre uma vez só. E o que vem depois da morte? Diz a Bíblia, vem o juízo. Mas me falaram que vinha o purgatório, mas me falaram que vinha a reencarnação. Mentiram para você, porque depois da morte vem o juízo. Amém? Glória a Deus. Então, depois da morte vem o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muito, e ele aparecerá, veja bem o que está escrito ali, e ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Meu Deus, que tremendo! Jesus, ele aparecerá novamente, é o que a Bíblia diz. Ele virá nos buscar. Jesus virá buscar a mim, a você, a igreja do Senhor. Aqueles que estiverem vivos no dia da sua volta, Jesus virá. Jesus aparecerá segunda vez, assim como ele veio a primeira vez, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e está com o Pai. Ele voltará uma segunda vez para nos resgatar, para nos levar. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira aliança o povo pecava e o sacerdote sacrificava. Na segunda aliança houve só um sacrifício, o sacrifício de Jesus, para extirpar o pecado e nos tornar novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez, se faz e se fará novo na nossa vida. Receba em nome de Jesus a vida de Jesus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus a salvação conquistada na cruz por mim e por você.
Aleluia! Glória a Deus! Tinha muito mais para a gente explanar, mas vamos ficando por aqui. Você também precisa descansar e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos orar, porque o sangue de Jesus nos libertou, nos curou, nos transformou, nos fez novas criaturas. Hoje, eu e você somos filhos de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus e ansiosos pela volta dele, para nós habitarmos para sempre com o Senhor nos céus, aleluia, em nome de Jesus. Querido, se você tem aí o teu copo com água, nós queremos orar agora. O mesmo Jesus que esteve conosco na terra, é o mesmo Jesus que está aí com você, que está aqui comigo, é o mesmo Jesus que cura, que liberta e que renova, dando nova vida, nova esperança para cada um de nós. Então vamos orar neste momento. Se você tem aí, pega aí teu copo com água, vamos orar. Você pode beber esse copo com água, você pode dar para alguém que necessita de uma cura, de uma libertação, e eu creio no nome poderoso de Jesus, essa pessoa será curada, será liberta para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos por esse tempo precioso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo que o Senhor nos conduziu nesse tempo. Nós te agradecemos, te louvamos por Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, legítimo e verdadeiro, que se doou completamente por nós, se entregou naquela cruz do Calvário por tantos, ó Deus, por tantos pecados, por tantas coisas erradas, para nos libertar, para nos trazer a vida, para nos dar uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ter enviado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito obrigado por ter nos concedido o privilégio de sermos alcançados pela tua graça. Muito obrigado porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, essa pessoa maravilhosa, esse Consolador maravilhoso que está conosco em todo o tempo para nos ensinar e nos apontar o caminho que devemos seguir. Pai, abençoa em nome de Jesus este copo com água que o meu irmão, que a minha irmã está segurando aí. Pai, em nome de Jesus, que aquele que necessitado estiver, beber desta água, seja curado, seja liberto, eu declaro isso. Saúde, vida eterna, vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E você pode dizer amém e beber dessa água. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha um resto de semana maravilhoso e abençoado. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Online, onde nós vamos estudar o capítulo 10 de Hebreus. Amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e assim nós encerramos em nome de Jesus.